edição do nosso Papo Sebrae, gravação aqui no estúdio, no auditório, na verdade, da sede do Sebrae, que fica aqui no centro de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre internacionalização de negócios. Você já pensou em colocar seu produto no mercado internacional e entrar em outros países? Pois é, para nos ajudar a responder esta e outras perguntas, nós temos aqui 3 convidados hoje. O Thiago Ângelo, analista do Sebrae BF. Thiago, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Estevão, bem-vindo a todos aí. E vamos falar sobre a internacionalização. Sim, tema importante, cada vez mais preponderante. Temos também a Ana Fernanda Bernardo e o Daniel Viana. Eles trabalham na Domani Consultoria, uma consultoria júnior que fica dentro do Instituto de Relações Internacionais da nossa Universidade de Brasília. Ana, bem-vinda, tudo bem? Oi, prazer. Da mesma forma, agradeço a presença do Daniel. Daniel, tudo bem? Agradeço, Estevão. Tudo bem? Vamos começar com o Thiago. Vocês devem nos ajudar, né? Thiago, internacionalização de negócio. É coisa só para grande negócio ou pequeno, micro também pode pensar nisso? Micro e pequeno negócio podem pensar assim e inclusive verificar que é uma possibilidade de diferenciação competitiva, né? Então é um tema importante que nós estamos trazendo para os micro e pequenos negócios para que eles possam enxergar a viabilidade de como que o seu negócio, mesmo nesse termo pequeno, pequeno negócio, ele pode se tornar assim viável internacionalmente. Em síntese, por que você destaca que é uma diferenciação hoje? Diferenciação porque dentro do contexto que a gente verifica, geralmente está todo mundo brigando pelo mesmo mercado. Então é de repente uma diferenciação do teu concorrente do teu lado ali, que você enxerga que é uma possibilidade de negócios para o teu potencial, né? Então acho que a grande sacada é isso, é verificar que a internacionalização ela é diferencial competitivo, sim. Antes da gente começar a gravar, pessoal, a Ana, nos bastidores, tinha feito uma observação interessante e eu gostaria de explorar mais. Hoje está cada vez mais comum esse pensamento, pensar grande, pensar um pouquinho fora da caixa. Você estava destacando que hoje há empresas micro, pequenas ou grandes, que já começam focando no mercado internacional, né? Sim, hoje em dia, como tem muito mais acesso à informação, é muito mais fácil uma empresa que está iniciando conseguir já iniciar esse processo de internacionalização, mesmo estando começando no mercado. Então, ela já começa nesses mercados estrangeiros, que também tem muita demanda e muito potencial de inserção, e não é mais tão aquela coisa que era antes, só as grandes empresas, as estabelecidas no mercado há décadas, que exportam. Consequentemente, Daniel, presumo que a tecnologia está ajudando bastante nisso. Com certeza. A janela, literalmente, para o mundo, né? Sem dúvidas. Então, como a Ana pontuou, esse acesso à informação, que hoje é muito mais amplo, a todos os segmentos e a todas as empresas, ele conversa muito com esse acesso à tecnologia, que também a Domani também faz muito uso, então acesso às plataformas de comércio exterior, todas essas informações e esses recursos aos quais nós temos acesso hoje facilitam e possibilitam que as empresas, pequenas ou grandes, tenham acesso à internacionalização dos seus produtos. Esse assunto é tão fascinante, tão estratégico, recentemente, né, Thiago, se você falasse um pouquinho, foi assinado um acordo de cooperação entre a Domani e o Sebrae BF. Exato, justamente. O objetivo desse acordo de cooperação técnica foi exatamente desmistificar essa linguagem de comércio exterior para os micro e pequenos empresários, de forma com que a gente conseguisse trazer para eles um guarda-chuva de informações para que eles pudessem então verificar e absorver essa informação para então, de fato, ter a tomada de decisão de entrar dentro do mercado internacional. Como funciona na prática? Eu sou um micro, pequeno empreendedor, procuro o Sebrae. Legal, gostei desse acordo de cooperação, quero colocar meu produto em alguns mercados, asiático, europeu, enfim, norte-americano. Isso. Como é que funciona? Um dos primeiros passos que, inclusive, desse acordo de cooperação técnica foi feito, no último mês de novembro, nós, inclusive, fizemos uma primeira sensibilização, que foi uma parte de palestra. Então ali a gente trouxe a informação de uma forma mais sintética e os próximos passos é exatamente o próprio podcast, o próprio e-book que está sendo desenvolvido. Massificar a informação, isso, vários canais. Justamente. Então a ideia é trazer essa informação de uma forma muito mais
ampla para que o micro e pequeno negócio ele possa se apropriar dessa informação e então planejar, ter a tomada de decisão e então entrar dentro do mercado internacional. De que forma vocês pretendem ajudar os micro e pequenos nesse processo? Então, a Domani Consultoria, a gente faz um atendimento muito especializado. Então, teve essa iniciação mais geral com o Sebrae para os empresários justamente se sensibilizarem, terem essa primeira noção, terem essa primeira ideia, né? E aí, todos os colaboradores do Sebrae que quiserem ter esse acompanhamento mais junto à Domani, mais específico, mais detalhado, podem solicitar isso a gente faz um planejamento passo a passo específico para o produto e para o destino que o empresário quer se inserir. Daniel, qualquer produto, digamos, é passível, com um trabalho bem feito, obviamente, se inserir no mercado internacional? Biquíni, gênero alimentício, tudo? Sim, claro. Tudo pode? Generalizar é sempre um pouco perigoso, né? Mas, claro, passando por uma análise bem feita, minuciosa, pormenorizada do produto, claro, a exportação, uma operação internacional de qualquer produto que seja, ela demanda tempo e cuidado. Então, essa também a importância do serviço da Domani, oferecer ao cliente o cuidado e essa parcimônia ao lidar com o seu produto. Então, sim, é possível internacionalizar, desde que os processos sejam feitos corretamente, com uma boa consultoria, então que os processos sejam seguidos de forma segura. Então, a ideia da Domani é essa. Eu tenho uma dúvida, presumo que você também talvez possa ter a mesma dúvida. Internacionalizar é sinônimo de exportar? Ou há caminhos para você inserir, estar presente com sua marca em alguns países, sem necessariamente ter que passar por um processo de exportação? Ou não dá para fugir disso? Então, no geral, quando a gente fala sobre internacionalização, é mais sobre você importar, quer dizer, exportar um produto para fora ou importar um produto aqui para dentro. Mas, hoje em dia, com o e-commerce, tem muitas vezes meios da gente se inserir sim lá fora, sem ter que ter toda aquela operação de exportação, que geralmente a gente pensa como algo que Difícil, são mais complexo. Ou burocrático. então que você necessita de uma maior gama de produtos para botar lá fora, geralmente tem que fechar container. Então agora com o e-commerce isso está um pouco mais desmistificado e mais facilitado também. Como é que está a demanda? Eu presumo que para chegar a esse acordo de cooperação com a Domani, vocês tiveram pleitos, pedidos, interesse. Como é que está esse termômetro hoje dos micro e pequenos empresários aqui do DF? Um dos primeiros passos quando começou essa perspectiva da internacionalização foi quando um dos sindicatos que atuam junto com o próprio Sebrae, ele percebeu essa importância de falar da internacionalização para um determinado segmento, como por exemplo foi no segmento da moda. Então, diante disso, foi que a gente percebeu que tinha uma perspectiva de ampliar essa atuação do Sebrae, trazendo a parte da informação, claro, com as outras instituições que já trabalham com esse tema há muito mais tempo, mas o Sebrae enxergou que a gente precisa de desmistificar a informação. Então, acho que é exatamente isso. Eu parto do princípio de que a linguagem ela sempre tem que ser de mais fácil acesso, para que as pessoas elas possam se apropriar do tema, para então elas tentarem de fato ingressar no mercado internacional. E diante disso, a gente percebeu que é um tema transversal. Então, consequentemente, eu posso estar falando de moda, eu posso estar falando de gastronomia, eu posso estar falando de até mesmo do produto de serviço, né? Ou, por exemplo, do turismo, para que as pessoas passam a realmente consumir as belezas naturais do Brasil, como por exemplo. Eu posso estar falando também de casa e construção, de design de móveis. Então, sim, é um tema que nós percebemos que tem uma viabilidade, inclusive também até mesmo agora das próprias startups, como o Daniel estava comentando mais cedo, dessa possibilidade de que é viável internacionalizar e não necessariamente pensar só no local, só no regional. Então, por que não pensar já também até no formato inverso, que é pensando fora para vir para dentro também. Sim. Então, essa foi uma perspectiva que nós enxergamos enquanto demanda a partir de uma solicitação que foi feita ao Sebrae. Hoje o nosso Papo Sebrae, internacionalização dos negócios. Você já pensou em colocar sua marca, seu serviço no mercado internacional?
Para isso, nós estamos batendo papo com o Thiago Ângelo, analista do Sebrae DF, com o Daniel Viana e Ana Fernanda Bernat, da Domani Consultoria, uma consultoria júnior que funciona no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Daniel, o mercado internacional é muito mais exigente que o nosso? Isso é mito ou realidade? Depende assim da ótica que você analisa. O mercado internacional, a partir do momento que você se insere numa operação comercial, ele demanda estratégia, demanda requisitos burocráticos e logísticos. Então, por esses fatores, internacionalizar pode ser mais complexo, mas não quer dizer que é difícil. Então é possível, é viável, mas demanda... Para valer a pena, ele já colocou alguns ingredientes nesse caldeirão. Né? Há uma burocracia da qual você não pode fugir, faz parte do processo, até pela lisura do processo, acompanhamento, cenário internacional. Tem a questão de preço, né? Dólar, euro, outra moeda, se for o mercado asiático, por exemplo. Tudo isso tem que ser pesado, tem que estar dentro do planejamento, né? Sim, por isso que é importante o planejamento tanto das burocracias, quanto da parte logística e operacional, de como você vai levar esse produto ao destino, e também da parte financeira, ver quais vão ser seus custos e os seus retornos. E justamente por conta desse fator da moeda que você acabou de mencionar, geralmente os retornos são muito bons para as empresas. Por isso que a gente fala da questão da internacionalização como um meio de expandir o faturamento, o que você recebe em moedas que às vezes são mais valorizadas, como o dólar, a libra e o euro. E o tal do imposto? Eu acho que há impostos de importação e até transações nas quais o produto é exportado e tem que colocar na ponta do lápis. Né? Hoje está valendo a pena, de uma maneira geral, isso tem que ser colocado na conta que você, Daniel, ou a Ana, tem à vontade. Então, o governo... A Ana tem cara de mais racionalidade nos números, né? Eu sou mais, assim, pragmática. Então, acho que a gente tem que pensar tudo antes de fazer. E é justamente esse o intuito de uma consultoria. Mas, depois que a gente pensar, que a gente planeja, a gente vê todos os benefícios. Então, o governo brasileiro, ele é um dos governos que mais incentiva a exportação, justamente por esse perfil econômico que a gente tem, de ser um país exportador, tanto no setor alimentício quanto vários outros, tipo de minérios, etc. Então, hoje em dia, a maioria dos impostos de exportação, eles são zerados. Isso a gente traz nos nossos planejamentos e nas nossas consultorias. Então, essa parte é muito benéfica. Às vezes você vai conseguir ter que pagar só alguns impostos de operação financeira, de ICMS, mas, no geral, a questão dos impostos é muito mais tranquila. Você vai ter que só ter a parte financeira mais logística. Mas aí, na ótica da importação, já é um pouco diferente, porque tem toda uma questão da proteção do nosso mercado, então os impostos de importação geralmente são um pouco mais altos. E acho que tem a ver também muito com a relação diplomática entre os países envolvidos nessa negociação. Se eles se derem muito bem no cenário internacional, se estiverem mais afinados, presumo que essa operação seja mais tranquila. Com certeza. A gente sempre observa nas nossas análises a existência ou não de acordos comerciais bilaterais ou multilaterais entre os países envolvidos na operação. Então isso influencia assim, nos custos relacionados a impostos. Mas como a Ana falou, é sempre importante trazer esses pesos dos impostos e dos possíveis lucros que nós também mapeamos, baseados na realidade do cliente e na realidade também do produto no comércio. Tiago, pode complementar. E complementar que também, Estevão, é interessante, porque quando a gente também fez esses primeiros ensaios junto aos pequenos negócios, nós podemos observar numa pesquisa rápida que foi feita com algumas empresas, que a maioria das empresas elas têm a ideia, a vontade de exportar, né, de estar em outro mercado, só que ao mesmo tempo essa parte da tributação, dos impostos, é o que realmente deixa eles ali com, digamos assim, com o pé atrás. Só que ao mesmo tempo a gente percebe que a gente tem um grande potencial, que é a viabilidade de poder, digamos assim, colocar o produto, a cara brasileira lá fora. Então é interessante isso, porque essa vontade faz com que você planeje de uma forma melhor, você se capacite de uma maneira muito mais proativa e, consequentemente, escolha um mercado que vai realmente ser favorável ao seu produto. Eu até ia brincar, querer muitas vezes não é poder. Então acho que
deve haver um nível de maturidade do empresário que nos procurar para que ouça críticas construtivas e ouça nãos. Às vezes não é viável. Colocar um biquíni na Islândia, por exemplo. Tá? Fui meio radical, mas tem que ver a aceitação do produto. É tipo escolher um ponto aqui em Brasília, em qualquer cidade. Tem pontos que são amaldiçoados. Pode abrir uma lanchonete que não dá certo. Tem que ter esse cuidado também, né, gente? Tem que ser maduro o suficiente para entrar nesse negócio. Não, você não pode falhar. Falhas podem custar caro. Né? Quando você consegue abrir o mercado internacional, na primeira entrega se atrasa, não vai ser legal. Tudo isso tem que ser pensado. Sim. Tem toda uma questão de mapear qual vai ser o perfil consumidor no seu destino e se esse perfil consumidor, tanto por questões culturais, sociais, econômicas, está alinhado com o seu produto. E além disso também, a gente tem a questão de realmente ver se a sua empresa está pronta para isso, porque tem um fator da produção, se você vai ter produto bastante. Prometer não entregar, pelo amor de Deus. E sobre isso de não ser viável, às vezes os próprios países que você vai tentar levar o seu produto impõem burocracias. Então já houve casos em que um cliente chegou para a gente e falou que queria levar, por exemplo, carne para um país tal. E esse país tinha uma burocracia que falava, esse tipo de carne não entra aqui. Porque às vezes é questão de proteção comercial do próprio país deles, dos interesses deles, e às vezes é uma questão também cultural e social. Então tem todos esses fatores que precisam ser analisados, mas essa análise também não é nada de outro mundo, é só realmente ter esse cuidado, esse preparo antes de começar o processo. E o dragão chinês, como é que está nesse processo? É um bom destino? A China sempre desponta como, pelo menos nos últimos anos, né, e a gente não vê uma tendência de queda ainda, como um expoente muito importante no mercado. Então, é sempre muito importante analisar o contexto chinês, apesar de a gente observar sempre questões burocráticas exigentes no que diz respeito à China. Então, é um país muito potencial, mas é muito importante observar também quais são as exigências que giram em torno do seu produto em relação à China. Em relação à China, até a gente já está caminhando para o final, o assunto é fascinante, a gente poderia ficar horas aqui, mas enfim, dizem que o chinês só fecha negócio olho no olho. Claro, há exceções, mas a cumplicidade, a credibilidade é muito importante, independentemente da nacionalidade. Como é que é fechar um negócio? Dá para fechar um negócio online? A pessoa necessariamente deve ir ou não presencialmente pelo menos uma vez para assinar? Como é que é isso? Então, atualmente, muitas empresas chinesas que têm interesse no Brasil, então, como a gente sabe, a China é um dos nossos maiores parceiros comerciais, principalmente no ramo alimentício. Eles já têm muitos representantes aqui. Então, por exemplo, muitas empresas chinesas têm terminais no Porto de Santos, então eles já têm o lugar que vai passar o produto deles, não precisa nem fazer esse intercâmbio tanto. Desembaraço até que é mais facilitado. Facilita Sim. muito. E eles têm muito interesse, então às vezes pode ter até uma barreirinha linguística, cultural, mas eles têm muito interesse aqui e a gente tendo um interesse mútuo sempre vai conseguir um acordo. Então é muito sobre ir negociando, ir conversando, ir com calma e atualmente eles já têm muito isso, então é muito valioso alguém que sabe falar português para eles, que eles podem vir aqui, ter toda essa questão linguística um pouco mais facilitada. Então, eles estão buscando esses meios de facilitar e a gente deve buscar também da nossa parte. Daniel, algo para complementar? A Ana, eu acho que pontuou perfeitamente. A China é um grande parceiro do Brasil e hoje em dia esse interesse mútuo, essa multilateralidade, ela traz esse resultado que a gente tem hoje. Então, pessoas que querem, que têm interesse mútuo, que buscam, claro, concretizar as negociações, então é sempre muito... Essa viabilidade, ela sempre é muito tangente, ela é muito concreta. Quando a gente quer, a gente procura. Claro, tem os perfis de negociação, a gente sempre faz esse levantamento de como é o perfil de tal região, como é o perfil do país X, do país Y, mas sempre tem essas vias que o comércio oferece hoje, como é o caso da China, para estabelecer essas relações comerciais. Ana, muito obrigado, privilégio aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Estevam. Daniel, da mesma forma. Eu que agradeço. Foram super didáticos. Tiago, para fechar,
mensagem aí para quem está nos vendo e ouvindo. Bom, pessoal, você que é um micro e pequeno negócio, a gente trouxe esse tema aqui justamente para vocês, para que vocês percebam da possibilidade que é entrar no mercado internacional e pensar exatamente, vale a pena, tem capacidade produtiva para entrar no mercado internacional, eu tenho viabilidade, eu estudei realmente esse mercado, porque eu acho que é isso. De qualquer forma, da mesma forma que a gente diz que atuar no mercado nacional, para atuar no mercado internacional também, a gente tem que fazer o dever de casa. Então, fazendo esse dever de casa te possibilita exatamente para que você possa, de fato, ter a tomada de decisão de atuar no mercado internacional da melhor forma possível. É isso. Vamos pensar fora da caixa, vamos sonhar e vamos materializar com todo esse planejamento que está aqui nos nossos contatos. Pessoal, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais.